levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Bob Cornell, Dave Smith com o Dr. Don Paul Gray e com você. É muito bom estar com você hoje para estudarmos a Palavra de Deus. Como a maioria já sabe, estamos estudando o Espírito Santo e lemos todo o capítulo 2 de Atos e agora estamos lendo os capítulos no livro de Atos que diretamente falam sobre o Espírito Santo de uma maneira ou de outra. Pois é assim que escolhemos ensinar sobre esse tópico específico. E é maravilhoso poder ler todo o versículo no livro de Atos, mas se fizermos assim, ia demorar 1 milênio para acabar. Então, o que vamos começar hoje, nós falamos disso há alguns dias atrás, mas não de maneira que entrasse em detalhes. Então, vamos ler um pouco mais, começando no versículo 14 do capítulo 8 do grande livro de Atos, por favor, Lauren. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, muitos tinham sido salvos. Enviaram para lá Pedro e João, pela razão que vamos ver. Vamos examinar a palavra apóstolo por um instante aqui. Eu estava lendo outro dia e alguém escreveu que não existem mais apóstolos e etc, etc. Não existem mais apóstolos como os 12 originais, depois que Matias tomou o lugar de Judas. Mas haviam, 20 ou 20 e tantos apóstolos que são mencionados só no Novo Testamento. E apóstolos começaram com Cristo, é claro. E não existem apóstolos no Antigo Testamento. A nação de Israel primeiramente era guiada por profetas, enquanto Deus tinha profetas para levar a palavra, a mensagem dele, na maioria das vezes, para os reis, seja quem eles fossem, mas também levavam para outras pessoas. E quando Jesus veio com o seu ministério, escolheu 12 apóstolos depois de orar a noite inteira para saber o que Deus queria em relação a esse ofício específico. E continua até hoje, diz que ele estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E apóstolos, na realidade, são os guias que Deus escolheu para a igreja. Deixa eu repetir. Infelizmente, a igreja, ela é guiada hoje em dia e tem sido assim por não sei quantos anos, por oficiais eleitos. E não estou falando mal, alguns desses homens são bons homens e outros são de primeira. Então não estou falando mal do indivíduo, mas não é o que Deus estipulou. Olha, como você detecta um apóstolo, como você sabe quem é um apóstolo, e antes de completar essa frase, eu sei que estava falando com alguém um dia e disseram: olha, apóstolos são missionários. Com certeza, alguns missionários são apóstolos. Mas não é só porque ele é um missionário que quer dizer que ele é um apóstolo de fato. Ou seja, não é só um apóstolo porque é um missionário. Um apóstolo é alguém que Deus deu uma mensagem especial. E eu sei que alguém me perguntou uma vez, há anos atrás, se eu pensava que Oral Roberts, que agora está com o Senhor, era um apóstolo. E eu penso que sim. Acho que ele era um apóstolo. Acho que Deus usou, não só ele, mas vários outros, como ele também, usou a ele para trazer a igreja ao ponto de crer que Deus ia curar os enfermos. Como falei, ele não era o único, mas ele tinha uma influência tremenda sobre a obra de Deus como um todo. E Deus deu a ele uma mensagem especial de fé para que essa obra fosse feita. E qualquer pessoa que Deus dá uma mensagem especial
e Deus enfatiza essa mensagem na vida e no coração dessa pessoa, outros podem pregar a mesma mensagem, mas não vem com o poder, assim como Deus usa aqueles que ele considera como apóstolos. E vocês acham que esse ofício funciona assim ou vocês têm um entendimento diferente ou maior? Eu quero saber o que vocês pensam. Eu considero que os dons são para a igreja, como vemos em Efésios capítulo 4. Ele disse que escolheu alguns como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E todos esses são dons verbais. E você não identifica esses dons por causa de onde estão e nem por causa do que eles fazem, mas sim através do que eles dizem. E o que você descreveu é uma mensagem que o Oral Roberts tinha que o qualificava como apóstolo. E a mensagem de um apóstolo ajuda a construir uma estrada na qual a igreja deve viajar, vamos dizer assim. O Espírito Santo sabe qual é a necessidade da igreja. Exato. E ele chama, e eu nunca li no livro de Atos mais uma vez, talvez vocês possam me ajudar, aonde haviam apóstolos que eram mulheres. Nunca vi. Profetisas, sim. Pastoras, sim. Professoras, mestres, sim. Mas eu nunca encontrei, e talvez, sei que alguns já disseram que a mulher que ela era a líder e levou o livro de Romanos, carregando ele para Paulo, que ela pode ser considerada apóstolo. Eu acho que não, mas posso estar errado. Não sei se vocês têm alguma ideia, eu não sei. Acho que o nome dela era Júnias. Fica em Romanos 16:7. Eu não sei. Não é dela que estou falando. Não, você está falando